Jane Eyre, obra de Charlotte Brontë, parte 29ª. Bem, senhor, já está penteado e animado. Agora vou deixá-lo. Estive viajando nos últimos 3 dias e estou cansada. Boa noite. Só uma coisa, Jane. Havia apenas mulheres na casa onde esteve? Me perguntou. Eu ri e me retirei. Ainda gargalhava enquanto subia as escadas. Que boa ideia, pensei, com alegria. Acho que encontrei uma maneira de arrancá-lo de sua melancolia e prostração por um bom tempo. Bem cedo, na manhã seguinte, ouvi-o de pé e agitado, andando de um lado para o outro. Logo que Mary desceu, ouvi-o perguntar. Miss Jane Eyre está aqui? E em seguida, em que quarto a colocou? Estava aquecido? Ela já se levantou? Vá ver se ela precisa de alguma coisa e pergunte a que horas vai descer. Desci tão logo adivinhei a perspectiva de um café da manhã. Entrei na sala sem ruído e pude vê-lo antes que percebesse a minha presença. Fiquei abatida realmente ao testemunhar aquele espírito vigoroso subjugado a uma enfermidade física, a cegueira. Rochester estava sentado em sua poltrona, imóvel, mas inquieto. Esperava, era evidente, os traços marcados pela tristeza que agora lhe era habitual. Seu semblante me lembrava uma lâmpada apagada, esperando a hora de ser novamente acesa. E o pior, ai de mim, não estava mais em meu poder retomar sua vivacidade de expressão, dependia de outro para fazê-lo. Era minha intenção ser alegre e descuidada, mas a franqueza daquele homem forte tocou-me o coração até o fundo. Ainda assim aproximei-me com toda a vivacidade que podia. Está uma linda manhã ensolarada, senhor, disse. A chuva se foi e deixou um brilho suave. Deve dar um passeio sem demora. Eu acendera a chama, suas feições iluminaram. Ah, então está mesmo aqui, minha cotovia. Venha cá. Não foi-se embora, não desapareceu. Há uma hora ouvi uma outra da sua espécie cantando alto no bosque, mas o seu canto não tinha música para mim. Como o sol nascente não tem raios para os meus olhos. Toda a melodia do mundo está concentrada na voz da minha Jane ao meu ouvido, e fico contente que ela não seja do tipo silencioso. Toda a felicidade que posso sentir vem da sua presença. Meus olhos se encheram de lágrimas ao ouvir essa confissão de dependência, como se uma águia real acorrentada a um poleiro tivesse que estar na dependência de um simples pardal. Mas eu não estava nada disposta a choradeiras. Limpei as gotas salgadas e me ocupei em preparar a refeição. Passamos a maior parte da manhã ao ar livre. Levei-o para o bosque, longe, molhado e espesso, na direção de alguns belos prados. Descrevi-lhe o verde brilhante dos campos, o viço das flores e sebes, o azul ofuscante do céu. Se essa Jane Eyre fugir e largar esse cara sozinho de novo, eu volto lá no passado e acerto a cara dela. Coitado do cara, o cara tá arruinado de amor por ela, destruído, acabado, sem uma mão, com um toco de braço, cego, de tanta tristeza, praticamente de tristeza dela ter ido embora. Era bondoso, foi salvar. Se ela sair fora, vazar na braquiária e largar ele sozinho de novo, eu volto lá no passado e acerto a cara dela. Juro por Deus. Procurei um recanto abrigado e adorável e arranjei-lhe um lugar para sentar no tronco seco de uma árvore. Nem recusei que ele, depois de sentado, me colocasse sobre os seus joelhos, porque deveria, se eu e ele ficávamos mais felizes juntos do que separados. Pilot, o cão, deitou-se ao nosso lado. Tudo estava silencioso. Ele rompeu o silêncio de repente, tomando-me nos braços.
Sua desertora cruel, cruel, ó Jane. Por que se foi? O que senti quando percebi que tinha fugido de Thornfield Hall e que não podia achá-la em lugar algum? E quando revistei seus aposentos e vi que não tinha levado nenhum dinheiro ou qualquer coisa de valor, o colar de pérolas que eu lhe dera estava intacto no seu estojo, sua bagagem continuava trancada. Isso me dói o coração, só de ver isso. Como quando fora preparada para a viagem de núpcias, o que fará o meu amor? Pensei, desprovido de tudo e sem dinheiro. E o que fez? Conte-me agora, Jane. Instada por ele, comecei a narrar a experiência que vivera no último ano. Suavizei bastante o que se referia aos 3 dias em que vaguei sem destino, faminta, porque contar-lhe isso seria infligir-lhe uma dor desnecessária. O pouco que contei, no entanto, causou-lhe no coração uma dor mais profunda do que eu desejara. Não devia tê-lo deixado assim, ele diz, sem nenhum recurso ao meu dispor. Devia ter-lhe contado a minha intenção, confiado nele. Jamais me obrigaria a ser sua amante, a viver com ele, eu não querendo. Mesmo parecendo violento em seu desespero, na verdade amava-me demais para se transformar em meu tirano. Preferiria dar-me metade da sua fortuna, sem pedir mais que um beijo em retribuição, do que permitir que eu saísse por este vasto mundo sem ter ninguém. Tinha certeza que eu sofrera muito mais do que lhe contara. Bem, quaisquer que tenham sido os meus sofrimentos, Rochester, foram muito curtos, respondi. E passei a contar-lhe como fora recebida em Morehouse, como obtivera o cargo de professora. Prossegui com o relato do acesso à herança e a descoberta do meu parentesco. Naturalmente, o Sr. John Rivers Smith foi mencionado diversas vezes na minha história. Quando terminei, esse nome foi imediatamente relembrado. Então, esse John é seu primo, Jane? Sim, falou bastante sobre ele, estima-o. É um homem muito bom, senhor. Não posso deixar de gostar dele. Um homem muito bom, isso significa um respeitável e bem comportado senhor de 50 anos. Ou é outra coisa? Senhor John tem apenas 29, senhor. Ainda bem jovem, como dizem os franceses. Será um homem baixo, fleumático, sem atrativos, alguém cuja bondade consiste mais na ausência de vícios do que no talento para a virtude. Esse ciumento está louco. Não, ele é incansável e combativo, deseja realizar coisas grandes e nobres na vida. E quanto à mente, seria um pouco maçante, seus propósitos são elevados, mas será que você não dava de ombros ao ouvi-lo falar? Ele fala pouco, Senhor, e o que diz é sempre claro e objetivo. Tem um cérebro de primeira classe, não diria impressionante, mas vigoroso. É um homem talentoso, então? Sim, verdadeiramente talentoso. Um homem bastante instruído? Sim, John é um completo erudito, mas seus modos não lhe agradavam, foi o que disse, meticulosos e próprios de um pastor. Eu não disse nada sobre os seus modos, mas a menos que eu tenha péssimo gosto, acho que seus modos me agradam. São polidos, senhor, calmos e próprios de um cavalheiro. E quanto à sua aparência? Esqueci o que disse sobre a aparência dele. Era um tipo de padre, meio estrangulado pelo colarinho branco e encarapitado numas botinas de sola grossa, não é? John se veste bem, é um homem bonito, alto, imponente, de olhos azuis e perfil grego. Para o lado, o diabo que o carregue para mim. E gostou dele, Jane? Sim, Sr. Rochester, gostei dele, mas o senhor já me perguntou isso antes. Eu percebi, é claro, a direção tomada pelo meu interlocutor. Ela gosta também de causar ciúme, parece. O ciúme se apoderara dele, picava-o, mas a picada era salutar, concedia-lhe uma trégua no abatimento causado pela tristeza.
Por isso não tratei de encantar a cobra tão cedo. Talvez prefira não continuar sentado nos meus joelhos, Jane Eyre. Foi a observação um tanto inesperada que se seguiu. Por que não, Sr. Rochester? O quadro que acabou de pintar sugere um contraste esmagador. Suas palavras delinearam belamente um gracioso Apolo que está presente na sua imaginação, alto, belo, olhos azuis, perfil grego, e agora volta os olhos para um vulcano, um verdadeiro ferreiro, moreno, de ombros largos, e que entra no negócio cego ainda e coxo. Nunca pensei nisso antes, mas o senhor certamente se parece com Vulcano. Bem, madame, pode deixar-me, mas antes de ir, e ele me apertou com mais firmeza que nunca, peço que me faça o obséquio de responder a uma ou duas perguntas. Fez uma pausa. Quais perguntas, senhor Rochester? Então começou o interrogatório. John deu-lhe o cargo de professora antes de saber que era seu primo? Sim. Você o via com frequência? Ele ia à escola muitas vezes, diariamente. E gostava das suas ideias, Jane? Sei que deviam ser inteligentes, pois você é uma criatura muito dotada. Gostava sim. Descobriu em você muitas qualidades que não esperava encontrar. Você possui alguns dons que não são comuns. Isto eu não sei, senhor. Você disse que tinha um chalé perto da escola. Ele ia visitá-la de vez em quando, à noite, uma ou duas vezes. Uma pausa. Quanto tempo viveu com ele e as irmãs depois que o parentesco foi descoberto? 5 meses. E os Rivers passavam muito tempo com as mulheres da família? Sim. A sala íntima era o gabinete de estudos, tanto dele quanto nosso. Ele sentava-se perto da janela e nós na mesa. Ele estudava muito? Bastante. O que estudava? Hindustani. E o que você fazia enquanto isso? Estudava alemão no início. Ele a ensinava? Senhor John não sabe alemão. Não lhe ensinava nada, então? Um pouco de Hindustani. Rivers ensinava-lhe Hindustani? Sim, senhor. Para as irmãs também? Não. Só para você, só para mim. Eu lhe disse. Você pediu para aprender? Não. Foi ele quem quis lhe ensinar? Sim. Outra pausa. Por que ele desejava isso? Que uso teria o Hindustani para você? Ele pretendia me levar com ele para a Índia. Ah, então chegamos ao cerne da questão. John queria que se casasse com ele, sim, pediu-me para casar com ele. Isso é uma invenção, uma conversa fiada só para me irritar, Jane. Desculpe, mas é a verdade, pediu-me mais de uma vez e foi tão insistente nesse ponto quanto o senhor mesmo seria. Miss Jane, eu repito, está livre para me deixar. Quantas vezes preciso dizer-lhe a mesma coisa? Por que continua sentada nos meus joelhos com tanta pertinácia, se eu já lhe pedi que saísse? Porque estou confortável aqui. Não, Jane, não está confortável, porque seu coração não está comigo. Está com esse seu primo, esse tal de John. Oh, eu que até esse momento pensei que a minha pequena Jane fosse apenas minha. Acreditava que ela me amava, mesmo quando me deixou. Isso sempre foi um átomo de doçura no meu amargor de vida. Por mais que estivéssemos separados, por mais pungentes que fossem as lágrimas que eu chorei pela nossa separação, nunca pensei que enquanto chorava a sua perda, ela estava amando o outro. Mas é inútil lamentar. Jane, deixe-me, vá embora e case-se com esse seu primo. Então expulse-me, Senhor. Empurre-me para longe, pois pela minha vontade não o deixarei. Jane, sempre gostei do seu tom de voz. Ainda me renova as esperanças. Me soa verdadeiro. Quando a ouço, sinto-me transportado para um ano atrás. Esqueço que formou um novo laço, mas não sou um tolo. Vá para onde devo ir. Siga seu próprio caminho, com o marido que escolheu. E quem é ele? Você sabe, esse tal de Smith John Rivers, seu primo. Ele não é meu marido e nunca será. Não me ama, eu não o amo. Ele ama da forma que pode amar, que não é a mesma sua, uma bela jovem chamada
Rosana quis casar comigo apenas porque achou que eu seria uma boa esposa de missionário, o que não acontecia com Rosana. Ele é um homem extraordinário e bondoso, mas severo e, no que me diz respeito, frio como um bloco de gelo. Não é como o Senhor. Não sou feliz ao lado dele, nem perto dele, nem com ele. John não tem indulgência para comigo, não tem afeição, não vê nenhum atrativo em mim, nem mesmo a juventude, vê apenas algumas qualidades mentais úteis. Então, acha que devo deixá-lo, Senhor, e ir para junto dele? Estremeci involuntariamente e aconcheguei-me ainda mais àquele homem cego, mas tão amado por mim, meu patrão. Ele sorriu. É verdade isso, Jane? Então é assim que estão as coisas entre você e seu primo John? Exatamente, Senhor. Não precisa ficar com ciúmes. Queria espicaçá-lo um pouco para que não ficasse tão triste. Achei que a raiva seria melhor que a tristeza. Mas se deseja que o ame, e se pudesse ver o quanto eu de fato o amo, ficaria orgulhoso e contente. Meu coração é seu por inteiro. Pertence ao Senhor, e com o Senhor ficará, mesmo que o destino afaste o resto de meu ser da sua presença pelo resto da vida. E de novo, enquanto me beijava, ele voltou a ter pensamentos sombrios que lhe anuviaram o semblante. Minha vista perdida, Jane, minha força debilitada, murmurou lamentando-se. Acariciei-o para consolá-lo. Sabia o que ele estava pensando e queria falar por ele, mas não ousava. Quando virou o rosto, por um momento, vi uma lágrima rolar por debaixo das pálpebras cerradas e escorrer pelo rosto viril. Meu coração se comoveu. Não sou melhor que aquela antiga nogueira atingida pelo raio, se lembra? Em Thornfield, no pomar de Thornfield, observou pouco depois. E que direito teria uma ruína humana como eu de cobrir sua decadência com o frescor da era florescente que é você, Jane? O Senhor não é uma ruína, nem uma árvore atingida por um raio. É verdejante e vigoroso. As plantas crescerão junto das suas raízes, queira o Senhor ou não, porque apreciam a sua sombra generosa. E quando crescerem, se inclinarão para o Senhor, porque a sua força lhes oferece um abrigo seguro. Rochester sorriu outra vez. Eu o confortara. Está falando de amigos, Jane? Perguntou. Sim, de amigos, respondi um tanto hesitante. Pretendia dizer mais do que isso, mas não sabia que outras palavras empregar. Ele veio em meu auxílio. Ah, Jane, mas eu preciso de uma esposa. Precisa, senhor? Sim, isto é novidade para você, Jane? Naturalmente, não me disse nada sobre isso antes. É uma notícia desagradável, Jane? Depende das circunstâncias, senhor, da esposa que escolher. Você pode escolher para mim, Jane. Obedecerei a sua decisão. Então, senhor, deve escolher aquela que o ama mais. Eu escolherei aquela que eu amo mais, Jane. Quer casar-se comigo? Sim, senhor. Aceita casar-se com um pobre homem cego, sem um braço, a quem deverá conduzir pela sua mãozinha? Sim, senhor. Um aleijado, 20 anos mais velho que você, de quem terá que cuidar? Sim, senhor. De verdade, Jane. Verdade absoluta, senhor. Nunca falei uma verdade tão palpável quanto essa. Oh, minha querida, que Deus a abençoe e recompense. Rochester, se algum dia já fiz uma boa ação, se já tive um pensamento bom, se já rezei uma oração sincera e sem culpa, e se já desejei alguma coisa justa, agora estou sendo recompensada. Ser sua esposa, para mim, significa ser tão feliz quanto eu possa ser neste mundo. Por que você gosta do sacrifício, Jane? Sacrifício, o que estou sacrificando? A fome pelo alimento, a esperança pela satisfação, ter o privilégio de abraçar aquilo que estimo, beijar aquele a que tanto amo, me apoiar em quem eu confio. Isto é fazer um sacrifício, Sr. Rochester? Se é assim, então realmente gosto demais desse sacrifício. Você terá que suportar a minha enfermidade, Jane.
terá que revelar as minhas deficiências, relevar, que para mim não existem, Senhor. Amo-o mais agora que lhe posso realmente ser útil do que antes, quando era orgulhoso e independente, quando desdenhava qualquer papel que não fosse o de protetor e provedor. No fundo, aqui, no fundo, assim, subliminarmente, existe uma pitadinha de feminismo aqui, subliminarmente. Por quê? Ela procurou no livro se colocar como ela que fosse ela que fosse o protagonista da história, né? Ela que fosse um homem fosse estar sujeito a ela que fosse cuidar de um homem que estar sujeito a ela. A obra é lindíssima, mas não é feminismo isso também, ela procurava, não existia feminismo há 150 anos, 170 anos atrás, quando esse livro foi escrito. Ali era aquele, assim, as mulheres mais inteligentes da época, é o caso dela, obviamente, dessa Charlotte Brontë, queria igualdade, assim, elas não achavam que elas deveriam ser inferior aos homens. Mas não tem nada a ver com esse feminismo que existe hoje aí, que quer superioridade, que odeia o homem, muito pelo contrário, é o amor que ela tem por ele, ela é bondosa, ela é muito diferente desse feminismo aí, que os feminismos querem tornar a mulher um ser degradante, cheia de vícios, tornar a mulher pegar ali aquilo do homem que é a parte mais ruim que tem no homem. Todo homem tem inúmeras qualidades. O homem, né? O homem como o ser humano, o homem tem inúmeras qualidades. Ela quer pegar os vícios, a parte do homem ser como se diz no linguajar popular, um galinha que sai com um, sai com outro. O feminismo quer isso para a mulher. Ele quer isso muito diferente do que é praticamente uma santa. Ela nunca teve relação com o homem, já está com quase 20 anos. Ela é praticamente uma santa, a Jane Eyre, a personagem, né? Então, ela conduziu a história assim para ficar como ela, assim, né? Ela tomando conta de um homem, porque ela achava que o homem e a mulher teriam que ter direitos iguais, assim, o homem cuidar da mulher, a mulher cuidar do homem, não tem nada a ver essa pitadinha de feminismo dela aí, dessa época, com isso que existe hoje em dia, que chamam de feminismo. Jane, até hoje eu odiava ser ajudado, ser conduzido. De agora em diante sinto que não odiarei mais. Não gosto de dar a mão a um criado, mas é agradável senti-la junto aos delicados dedos de Jane. Preferiria ficar sozinho do que ter a constante atenção dos criados, mas a doce atenção da Jane Eyre será uma alegria perene. Jane me convém, mas será que sou conveniente para ela? Até a última fibra do meu ser, Senhor. Se é assim, então não temos nenhum motivo neste mundo para esperar. Devemos nos casar imediatamente. Rochester olhava e falava com seriedade. Sua antiga impetuosidade estava voltando. Devemos nos tornar uma só pessoa sem demora, Jane. Assim que conseguir a licença, nos casaremos. Rochester, o sol já está declinando no horizonte. Piloto foi para casa em busca do jantar. Deixe-me ver o seu relógio. Coloque-o na cintura, Jane Eyre, e fique com ele daqui para frente. Não me serve de nada mesmo. São quase 4 horas da tarde, senhor. Não está com fome? De hoje a 3 dias será o nosso casamento, Jane. Agora não importam roupas finas nem joias. Tudo isso não vale de nada. O sol secou toda a chuva, senhor, e o vento parou. Está bastante quente. Sabia, Jane, que carrego o seu pequeno colar de pérolas comigo junto ao pescoço, embaixo da gravata? Uso-o desde que perdi o meu único tesouro, como uma lembrança. Vamos para casa, pelo bosque. Tem mais sombra, eu lhe disse. Ele prosseguiu nos seus pensamentos sem me dar atenção. Jane, creio que
me considero um cão ateu, mas agora, neste mesmo momento, meu coração se enche de gratidão pelo Deus benevolente que reina sobre esta terra. Deus não vê como os homens, mas com muito mais clareza, não julga como os homens, mas com muito mais sabedoria. Eu errei, Jane, maculei a inocência da minha flor, manchei de culpa a sua pureza, e o Onipotente arrebatou-me de mim. Eu, na minha teimosia, quase amaldiçoei essa provação. Em vez de acatar sua vontade, desafiei a justiça divina, a seguir seu curso, e a desgraça me atingiu com toda a sua força. Fui forçado a passar pelo vale das sombras e da morte. O castigo de Deus é poderoso, e aquele que me atingiu tornou-me humilde para sempre. Você sabe como sempre me orgulhei da minha força. E, de fato, mas assim, um pouco equivocada no meu modo de entender, né? Humildemente falando, no meu modo de entender, cara. Deus não castiga as pessoas. Nós mesmos é que pelo nosso livre-arbítrio, pelas escolhas que fazemos, nós atraímos para cima de nós coisas legais, positivas, floridas, alegria, paz, ou dor, sofrimento, um estrade de espinhos, e daí por diante. Somos nós mesmos que atraímos pela nossa conduta, porque existem as leis de Deus, e quando infringimos essas leis, nós colhemos aquilo que plantamos, mas não é Deus que castiga, são as leis de Deus que elas não podem ser infringidas. São leis universais que existem em todo o universo, estipuladas, criadas por Deus, e quando nós infringimos essas leis, aí nós mesmos, então acaba sendo nós mesmos que os causadores dos nossos sofrimentos, nós mesmos. Por isso temos que seguir uma estrada correta, ser bons, honestos, justos. A gente ter uma vida boa aqui, no além, nas nossas próximas reencarnações futuras. Mas o que é feito dela agora quando precisa ser guiado pelos outros como uma criança? Ultimamente, Jane, só ultimamente comecei a tomar consciência da mão de Deus no meu sofrimento. Comecei a sentir remorso e arrependimento e o desejo de me reconciliar com o meu Criador. Comecei a rezar algumas vezes, orações muito breves, é verdade, pois nem sei rezar direito, mas sinceras. Há alguns dias, espere, lembro-me bem, foi há 4 dias, na segunda-feira passada à noite, fui tomado por uma estranha emoção de Eniele. O pesar substituíra a fúria, a dor tomara o lugar da inquietação. Desde muito que eu achava que, se não conseguira encontrá-la, é porque deveria estar morta, minha Jane. Muito tarde naquela noite, devia ser entre 11 horas da noite ou meia-noite, quando me retirei para o meu triste repouso de suplício, eu pedi a Deus que, se fosse a sua vontade, me levasse logo desta vida para o outro mundo, onde ainda havia esperança de reencontrar a minha Jane Eyre. Estava no meu quarto, sentado junto à janela aberta, sem nada enxergar claramente. Me agradava sentir o bálsamo do ar noturno, embora não pudesse ver as estrelas e só soubesse da presença da lua por uma vaga neblina luminosa. Ansiei por você, Jane. Oh, como ansiei pela sua presença em corpo e alma. Perguntei a Deus, ao mesmo tempo angustiado e humilde, se já não sofreram bastante assim aflito, desolado e atormentado, se não poderia tão cedo experimentar a felicidade e a paz, uma vez extirpadas da minha vida. E eu merecia tudo que sofria, claro, já o sabia. Queixei-me de que já não podia aguentar mais esse sofrimento de ficar longe de você, essa cegueira e tudo mais. E os desejos encobertos no fundo do meu coração fizeram irromper involuntariamente dos meus lábios estas palavras: Jane, Jane, Jane. O Senhor gritou estas palavras em voz alta. Perguntei, a passagem do livro lá mais atrás,
que ela ouviu o nome dela 3 vezes, daí por isso que ela foi lá, ela foi atrás dele, né? Ela ouviu 3 vezes. Olha que coisa impressionante, até arrepia. Gritei, Jane. Se alguém me ouvisse, pensaria que eu estava louco, mas pronunciei as palavras com uma energia gigantesca, desesperada. E foi na última segunda-feira, Senhor, perto da meia-noite, isso? Sim, mas não importa quando foi, Jane. O mais estranho foi o que se seguiu depois. Você irá pensar que sou supersticioso. A superstição está... Estou tudo arrepiado, olha. Nossa, minhas pernas estão arrepiadinhas de ler isso. Impressionante. Mas o que lhe digo é verdade, Jane. A superstição está no meu sangue, sempre esteve. Mas o que lhe digo é verdade. Pelo menos foi verdade para mim, o que agora eu vou lhe contar. Quando eu exclamei Jane, 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 3 vezes, uma voz que eu não sei de onde veio, mas sei de quem era, respondeu: Estou indo. Espere por mim. E um momento depois, o vento sussurrou estas palavras: Onde está você? Vou lhe dizer, se puder, o efeito que essas palavras causaram em minha mente. Ainda assim, é difícil expressar o que quero dizer. Ferdean, como você vê, está encravada dentro de um denso bosque, onde o som chega amortecido e não existe eco. Onde está você? Me pareceu vir das montanhas, Jane, pois ouvi as montanhas ecoarem as palavras. Naquele momento, meu rosto foi atingido pelo vento frio e pude imaginar que eu e Jane estávamos nos encontrando em algum lugar ermo e solitário. Acredito que nos encontramos em espírito. Sem dúvida, a essa hora você devia estar dormindo inconsciente. Talvez a sua alma tenha se desprendido do corpo para confortar a minha alma desolada, Jane. Pois as palavras que ouvi, Jane, eram suas, tão certo como eu estou vivo. Era sua voz, Jane. Leitor, fora na noite de segunda-feira, perto da meia-noite, que eu recebera também um misterioso chamado. Aquelas eram as palavras exatas com que eu respondera a ele. Ouvi a narrativa de Rochester, mas não lhe revelei nada. A consciência me abalara e era inexplicável e terrível demais para ser exposta ou discutida naquele momento. Eu fiquei como que totalmente impressionada pela ocorrência. A coincidência me abalara e era inexplicável e terrível demais para ser exposta ali aquele momento. Se contasse a alguém minha história, seria tal que, com certeza, causaria uma impressão profunda em quem a ouvisse. E a mente de Rochester, cujos sofrimentos já lhe traziam tanta tristeza, não necessitava da sombra profunda do sobrenatural. Então eu não lhe contei sobre tudo o que se passou naquele momento. Guardei aquilo para mim, no recesso do meu coração, para meditar. Você não pode se admirar de que, continuou ele, ao surgir de repente diante de mim, na noite passada, Jane, eu tivesse dificuldade de acreditar que se tratava de algo mais que uma voz ou uma visão, algo que se diluiria no ar. Pensei que você fosse um espírito. Como antes, o sussurro do vento e o eco da montanha também se haviam dissipado. Pensei que você desapareceria. Agora agradeço a Deus. Sei que representava outra coisa o que aconteceu. Sim, agradeço a Deus. Desceu-me dos seus joelhos, levantou-se e, tirando o chapéu com reverência e baixando os olhos cegos para o chão, quedou-se numa prece de joelhos. Só ouvi as últimas palavras da sua oração. Agradeço a Deus que, no meio do seu julgamento, lembrou-se da piedade. Peço humildemente ao meu Redentor que me dê forças para levar daqui para frente uma vida mais pura do que a que tenho levado. Então estendeu a mão para que eu o guiasse. Tomei aquela mão querida, levei-a aos lábios por um momento, depois passei-a pelos meus ombros.
sendo bem mais baixa do que ele, servia-lhe ao mesmo tempo de apoio e de guia. Entramos no bosque a caminho de casa. Puxa, que obra-prima esse livro. Que obra-prima. Uma verdadeira obra de arte. Casei-me com ele, leitor. Tivemos um casamento tranquilo, apenas eu, ele, o padre e o ajudante. Quando voltamos da igreja, fui até a cozinha da casa, onde Mary estava preparando o jantar e John polindo os talheres. Disse: Mary, casei-me com o Sr. Rochester esta manhã. A cozinheira e o marido eram ambos daquele tipo de gente decente e fleumática, a quem a qualquer momento se pode comunicar com segurança um acontecimento notável, sem risco de ter os ouvidos feridos por alguma exclamação estridente. E em seguida, aturdidos por uma torrente de palavras de espanto. Mary levantou os olhos e fitou-me. A concha com que untava um par de frangos que assavam ficou suspensa no ar por uns 3 minutos, e, pelo mesmo espaço de tempo, as facas de John viram-se livres do processo de limpeza, mas Mary, inclinando-se de novo sobre o assado, disse apenas: Casou-se, senhorita? Bem, por certo. Pouco depois ela continuou: Vi que a senhorita saiu com o patrão, mas não sabia que iam para a igreja se casar, e terminou de untar o frango. Quando olhei para John, ele tinha um sorriso de orelha a orelha. Eu disse para Mary que isso ia acontecer, ele falou. Eu sabia que Edward Rochester era... John era um antigo criado da casa e conhecia seu patrão desde que ele era o caçula da família. Por isso, muitas vezes, o chamava pelo nome de batismo. Eu sabia que Edward Rochester ia fazer isso mesmo e sabia que ele não ia demorar muito. Ele fez o certo, fez muito bem. Desejo-lhes felicidade, senhorita. E ele polidamente tirou o barrete. Obrigada, John. Rochester mandou que eu desse isto a você e Mary. Coloquei-lhe na mão uma nota de 5 libras. Não esperei para ouvir, mas deixei a cozinha. Passando pouco depois pela porta daquele santuário, ouvi estas palavras: Ela vai dar mais certo com ele do que qualquer uma dessas granfinas. Se não é muito bonita, pelo menos é fiel e tem bom coração. E parece que ele acha ela bem bonita. A gente nota isso. Escrevi para Moorhouse e para Cambridge imediatamente, contando o que fizera. Expliquei também em detalhes por que agira dessa maneira. Diane e Mary aprovaram a minha atitude sem reservas. Diane informou que me daria apenas tempo para a lua de mel e logo depois viria me visitar. É melhor que ela não espere esse tempo todo, Jane, disse Rochester quando li a carta para ele. Se esperar será tarde demais, pois nossa lua de mel há de durar a vida toda. O seu fulgor só vai se extinguir sobre o seu túmulo ou o meu. Como John recebeu a notícia, eu não sei. Nunca respondeu à carta em que lhe mandei a comunicação, mas 6 meses depois escreveu-me, sem contudo mencionar o nome de Rochester ou aludir ao meu casamento. Sua carta era tranquila e, embora séria, bastante afetuosa até. Desde então mantivemos uma correspondência regular, ainda que espaçada. Ele esperava que eu fosse feliz e confiava que eu não me tornaria uma daquelas pessoas que vivem sem Deus neste mundo, pensando só nas coisas terrenas. Não esqueceu da pequena Adele, esqueceu, leitor? Eu não esqueci. Logo obtive permissão de Rochester para visitá-la na escola em que a colocara. Fiquei muito emocionada com a sua enorme alegria em me ver outra vez. Adele parecia pálida e magra. Disse que não era feliz. Eu achei as regras do estabelecimento muito severas e muito duras, e o curso dos estudos rígido demais para uma criança da sua idade. Levei-a comigo para casa. Tencionava tornar-me outra vez sua professora, sua governanta, mas logo vi que era impraticável. Todo o meu tempo e cuidados
eram agora dedicados a outra pessoa. Meu marido precisava deles. Então procurei uma escola com um sistema bem mais indulgente e perto o bastante para que pudesse visitá-la com frequência e trazê-la para casa às vezes. Tomei cuidado para que nunca lhe faltasse nada que pudesse contribuir para o seu conforto. Ela logo se acostumou no novo local, ficou bastante feliz e fez grandes progressos nos estudos. À medida que crescia, a saudável educação inglesa ia corrigindo muitos dos defeitos franceses. E quando deixei a escola, encontrei nela uma companheira agradável e devotada, dócil. E quando deixou a escola, encontrei nela uma companheira agradável e devotada, dócil, de bom temperamento e bons princípios. Desde então, pagou-me com agradecida atenção a mim e aos meus o pouco de bondade que me foi dado lhe oferecer. Meu conto chegou ao seu fim. Uma palavra apenas sobre a minha experiência de matrimônio, um breve olhar sobre a sorte daqueles cujos nomes apareceram com mais frequência nesta narrativa e chegarei ao fim. Agora estou casada há 10 anos. Sei o que é viver inteiramente para e com aquilo que mais amo no mundo. Considero-me abençoada, muito mais do que as palavras podem exprimir, pois sou a vida do meu marido tanto quanto ele é a minha. Nenhuma mulher jamais foi sua companheira, tanto quanto eu sou, nem se tornou mais carne da sua ou sangue do seu sangue, como eu. Não me canso da companhia do meu Edward, nem ele da minha. Nossos corações, embora batam em peitos separados, são um só. Por isso estamos sempre juntos. Estamos juntos para nós é estar ao mesmo tempo tão livres como em solidão e tão alegres como em companhia. Conversamos o dia inteiro, eu creio. Conversar um com o outro é como pensar de modo mais animado e audível. Deposito completa confiança nele e a confiança dele repousa toda em mim. Nossas mentes se completam e o resultado é um acordo perfeito. Rochester continuou cego nos 2 primeiros anos da nossa união. Talvez tenha sido esta circunstância que nos tornou tão unidos, que nos aproximou tanto. Eu era sua visão, assim como ainda sou sua mão direita. Literalmente eu era, como ele costumava me chamar, a menina dos seus olhos. Ele via a natureza e lia livros através de mim, e eu nunca me cansei de observar por ele, de pôr em palavras o colorido dos campos, das árvores, a beleza das campinas, dos prados, dos bosques, das cidades, dos rios, das nuvens, dos raios de sol, da paisagem diante de nós ou da atmosfera que nos rodeia, imprimindo-lhe ao ouvido o que a visão não podia estampar. Nunca me cansei de ler para ele, nem de conduzi-lo para onde desejasse ir ou de fazer por ele o que me pedisse. E embora fosse triste algumas vezes, havia nessas tarefas um prazer completo e delicado por ele e as pedia sem nenhum doloroso constrangimento ou humilhação. Amava-me com tanta sinceridade que não relutava em desfrutar da minha solicitude e sentia que eu também o amava com tanta ternura que descuidar dessa dedicação era deixar de atender aos meus mais doces desejos. Uma manhã, ao final de 2 anos, enquanto eu escrevia uma carta que ele ditava, Rochester inclinou sobre mim e disse: Jane, está com um adorno brilhante em volta do pescoço? Era a corrente de ouro do relógio que eu usava. Respondi: Estou, Rochester. Está com um vestido azul claro? Estava. Ele então me disse que havia algum tempo achava que a névoa que cobria um dos seus olhos ia se tornando menos densa e que agora tinha certeza disso. Fomos para Londres, onde ele consultou um eminente oculista. Com o tempo, recuperou a visão de um dos olhos. Ainda não consegue ver perfeitamente, não pode ler ou escrever muito, mas pode achar o caminho sem ser levado pela mão. O céu não é mais um vácuo para ele, a terra não é mais um vazio. Quando seu primogênito foi colocado em seus braços, pôde ver que o menino herdara os seus olhos, como eram
antigamente, grandes, brilhantes e negros. Nesta ocasião, ele reconheceu outra vez, com o coração emocionado, que Deus fora misericordioso demais no seu julgamento. Meu Edward e eu somos muito felizes, e mais ainda porque aqueles a quem amamos são felizes também. Diane e Mary Rivers estão ambas casadas e, alternadamente, uma a cada ano vem nos visitar. Nós também as visitamos. O marido de Diane é um capitão da marinha, um oficial corajoso e um bom homem. O de Mary, um clérigo, amigo de colégio de seu irmão John e, por suas qualidades e seus princípios, merecedor dessa união. Tanto o capitão como o Sr. Orton amam suas esposas e são amados por elas. Quanto a John Rivers, deixou a Inglaterra e foi para a Índia. Seguiu o caminho que havia escolhido para si e ainda segue. Nunca um pioneiro mais resoluto e infatigável varou aquelas montanhas e afrontou aqueles perigos. Firme, devotado, fiel, cheio de energias, zeloso e verdadeiro, trabalhou em prol da sua espécie. Clareou para ela o doloroso caminho do aperfeiçoamento. Combateu como um gigante o bom combate, os preceitos de credo e de casta que a esmagam. Pode ser severo, rígido e mesmo ambicioso, mas a sua severidade é a de um guerreiro do grande coração, que guarda a caravana dos peregrinos do ataque do Apolion. E é o retrato do apóstolo, que fala apenas em nome de Jesus quando diz: aquele que quiser vir comigo, que negue a si próprio, toma a sua cruz e siga-me. A sua ambição é a dos espíritos elevados que desejam ocupar um lugar nas primeiras fileiras daqueles que foram redimidos da terra e que se perfilam imaculados perante o trono de Deus. Aqueles que partilham as poderosas vitórias do Cordeiro, que são os chamados, os escolhidos, os crentes. John não se casou e nunca mais se casará. Até agora ele bastou para a tarefa, e esta tarefa está perto do fim. Seu glorioso sol precipita-se para o ocaso. A última carta que recebi dele trouxe lágrimas humanas aos meus olhos, embora enchesse de alegria divina o meu coração. Ele predizia a sua recompensa divina, sua coroa incorruptível. Sei que a próxima carta virá de uma mão estranha para me comunicar que o bom e fiel servo foi chamado afinal para junto do seu Senhor. E por que chorar por isso? Nenhum temor da morte perturbará a derradeira hora de John na terra. Sua mente estará clara, seu coração destemido, sua esperança confiante, sua fé inabalável. Suas próprias palavras contêm essa promessa. Meu mestre me preveniu, diz ele. A cada dia ele anuncia com mais clareza. Não me demorarei, e a cada hora eu lhe respondo com mais ansiedade. Amém, amém, Senhor. Assim seja, Senhor Jesus.